Oi, gente, boa tarde. Prontinha aqui para a live com a Laine Lucena, psicanalista. Vai falar um pouquinho com a gente sobre ansiedade e compulsão alimentar. Ela já entrou, vou chamar ela. Oi, oi. Oi, 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 Flávia. Boa tudo noite. bem? Tudo ótimo. E você? Eu tô bem, tá me ouvindo Ai, bem? estou. Uhum. Tô te ouvindo bem, sim. Eu também tô te escutando muito bem. Ótimo. Tá tranquilo aqui. Você também tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Ai, Laine, eu tô Ótimo. tão feliz de você estar aqui comigo, né, para a gente falar desse assunto de ansiedade e compulsão alimentar. Fazia tempo que eu queria fazer uma live com uma psicóloga, uma psicanalista, para falar desse assunto, porque assim, eu como nutricionista, eu recebo muita gente com transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão alimentar, e aí eu fico, meu Deus, né? Porque eu posso ajudar a pessoa até um certo ponto, né? Até ali com os alimentos, estratégia alimentar, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas essa parte de ansiedade, de compulsão alimentar, né, que é parte comportamental, aí já não faz parte muito da minha área, né? Geralmente eu Sim. indico, né, para procurar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, para estar fazendo a terapia, né? Aham. Ao certo. E, assim, acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Porque, da mesma forma, eu também, muitas vezes, eu recebo pacientes, né? Eu recebo pacientes de entrada e necessitam do apoio, né? De uma nutricionista. Então, acaba sendo algo multidisciplinar. Sim, a Muito gente importante. precisa geralmente do psicólogo, do educador físico, né, da nutricionista e às vezes até do psiquiatra, né, para estar orientando a Exatamente. medicação. Isso. Eu sempre falo para os meus pacientes que é algo em conjunto. Muitas vezes não surte efeito você fazer só uma terapia se de repente a pessoa ela não tem uma boa orientação com relação à parte nutricional, né? Entre outras necessidades. Mas enfim, eu Entendi. também E tenho assim, eu quis trazer esse tema, né, porque assim algumas. a gente está vivendo um momento muito difícil com a pandemia e as pessoas estão mais ansiosas, né? Bem mais ansiosos, né? Tô vendo aí que já tem Então, me algumas fala um pessoas. pouquinho mais assim sobre a ansiedade. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Lani, Lani Lucena, sou psicanalista e trabalho também com a escrita expressiva, terapêutica, né? Tem uma metodologia do Florescer, onde eu utilizo bastante esse recurso com os pacientes, né? Com os clientes também. E assim, a ansiedade é um assunto assim muito extenso, né? Até porque hoje em dia, quem não é ansioso, né? Então, a ansiedade é algo que Travou um rende pouquinho assim, para mim. Vamos ver. é algo que rende várias lives, Ah, eu não tô te né? ouvindo, Lani. Não tá me Travou um ouvindo? pouquinho. Travou um pouquinho para mim. Volta um pouquinho que você falou que eu não deu para ouvir. E agora, tá ouvindo? Voltou? Voltou. Então, a ansiedade é um tema que rende várias lives, na verdade, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão da compulsão alimentar, né? Da relação alimentar que a pessoa tem, a gente vê que isso envolve todas as emoções, né? Várias emoções
eu sempre falo que as emoções, elas sempre são um pano de fundo para todo esse contexto, né, do adoecimento, né, e muitas vezes o nosso adoecimento é algo que começa de fundo emocional, né, por coisas que não foram bem ultrapassadas, né, e aí se leva em consideração toda a história, né, a trajetória daquela pessoa, e muitas coisas quando elas não são bem resolvidas, né, os conflitos, os traumas, a gente acaba tendo várias resistências, né, muitas vezes negando as próprias emoções, e aí, normalmente, isso vai se desencadear através da ansiedade, da depressão, de transtornos, né? A própria compulsão alimentar, enfim, e inúmeras dificuldades. E aí, só quando a pessoa se dá conta de que já está, muitas vezes, em uma condição onde muitas vezes até está comprometendo a própria saúde, é, e a gente sabe também que na nossa cultura nós não trabalhamos com uma medicina preventiva, né? Então, apesar de que eu já observo muito essa busca pela qualidade de vida, desenvolver melhores hábitos, existe esse movimento, mas Eu mesmo tenho assim, esse foco na minha atuação, sabe? Apesar de ser nutricionista, eu, assim, não gosto desse nome. Ah, eu vou fazer uma dieta. Tanto que quando eu faço, eu desenvolvo um plano alimentar. É um plano alimentar. Eu não gosto de falar isso, a palavra dieta, porque, assim, dieta vem muito no processo do emagrecimento. E o que que acontece? É isso que você falou. Essa parte de mudança de hábito é muito mais tranquilo você mudar um hábito de uma pessoa, não é fácil, mas é muito mais tranquilo você trabalhar dessa forma, que a pessoa ela vai estar incluindo coisas na alimentação, alimentos mais saudáveis e, consequentemente, deixando outros, ela vai ter o processo do emagrecimento. Então, quando você usa a palavra dieta, visa muito essa coisa de emagrecimento. E assim, o ideal é que as pessoas tenham a mudança do hábito para que o emagrecimento aconteça. Entendeu? Então, assim, é a mudança de hábito na alimentação. E assim, fazer o preventivo, porque assim, é muito triste, eu sei que o tema não é esse, mas é muito triste quando vem um paciente diabético e eu tenho que falar para ele fazer uma restrição, que ele só tem direito a 10% de açúcar, 10 agora já mudou, a diretriz já mudou, diminuiu para 5% de açúcar na refeição desse paciente. O açúcar que eu falo é tudo aquilo que vai gerar um açúcar, vai virar um açúcar. E assim, é restrição. Isso, com esse paciente, eu tenho que fazer a restrição, não com quem quer emagrecer. A restrição ela é dada no paciente que já tem patologia. O hipertenso, que eu não posso falar come um pouquinho, sabe? Assim, eu tenho que fazer uma restrição. Uma pessoa que tem um colesterol, uma dislipidemia, aí eu tenho que usar a restrição e é muito triste. Então, enquanto a gente pode comer, a gente é saudável, nossos exames estão ok, a gente pode comer algumas coisas, não faça restrição, porque assim é muito ruim você restringir um determinado alimento, né? Então eu falo, é melhor melhorando os hábitos alimentares para você ter saúde e longevidade, que eu acho que é o que é o mais importante, né? então, na verdade, assim, a prevenção seria o caminho, né? Então, é como se fosse um trabalho de formiguinha que a gente precisa ir fazendo para tentar tornar isso consciente para as pessoas, né? Porque qual que é a grande diferença? Muitas vezes a gente existe uma diferença entre rotina e hábito. O hábito é tudo aquilo que a gente começa a repetir, 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 repetir. E aí aquele hábito ele acaba desenvolvendo o que a gente chama de piloto automático, né? A gente começa a fazer aquilo simplesmente por um impulso, né? Que já está armazenado no nosso cérebro, na nossa mente. E aí
essa repetição vai acabar criando a rotina. E normalmente as pessoas, elas não têm consciência da rotina. E várias coisas que nós fazemos, né, os nossos comportamentos, existe sempre esse pano de fundo que é uma emoção. Então, todos os nossos atos são motivados por uma emoção, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a obesidade, né, ela é vista como uma doença, né, e logicamente existem várias comorbidades. A gente sabe também que existem os fatores emocionais também, né, os fatores genéticos também, que boa parte também tem a ver, né, você que é da área, entende bem mais essa parte do que eu. E quando a gente fala dos fatores emocionais, a gente se depara numa cultura onde nós somos alimentados com muitas informações, como, por exemplo, o marketing. O mesmo marketing que hoje incentiva as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, é o mesmo marketing que vai te oferecer muito fast food, que vai te colocar para fazer escolhas que não são adequadas, né? E as nossas emoções sempre vão estar por trás dessas decisões. E quando a gente pensa no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, muitas vezes a tensão que está sendo gerada nesse momento, nós somos permeados por várias sensações, né? Temos o medo, isso gera uma sensação de insegurança. Muitas vezes não acordamos bem, já por conta dessa sobrecarga de estresse, de tensão, essa falta de perspectiva futura. E eu fico imaginando aquelas pessoas que já tinham alguma dificuldade nessa questão Sim, alimentar. porque assim, a compulsão, quem tem já a compulsão alimentar, num momento como esse, é um gatilho, seria um gatilho, né? Tudo isso que Exatamente. está vivendo. Transtorno de compulsão alimentar, gente, o TCA, o que acontece? A pessoa ela faz uma ingestão grande de alimento num período curto de tempo, tendo alguns episódios, tá? É um transtorno que ainda precisa ser muito estudado. Eu estava lendo os artigos e ele ainda precisa ser muito estudado, porque assim, ele não é uma bulimia, não é uma anorexia, mas é um transtorno de um exagero que a pessoa faz sem sentir fome. A pessoa ela não sente fome. O que acontece? Eu vou falar para vocês o que é fome fisiológica, só para entender um pouquinho, Lani. O que é fome fisiológica, a Lani pode falar um pouquinho aí da fome emocional. Vou falar da parte mais química da coisa. A fome, geralmente quando a gente sente fome de verdade, a gente não faz escolha por determinado alimento. A fome, ela é importante a gente sentir porque a gente precisa se alimentar para poder nutrir o nosso corpo, para o nosso corpo ficar de pé e fazer as atividades. Então, é necessário a gente comer para o nosso desenvolvimento. Então, a fome fisiológica é uma fome que dói, costumo falar. Que até a pessoa chegar nesse ponto, realmente ela tem que estar com muita fome, porque você sente dor no estômago, você tem dor de cabeça muitas vezes, você sente fraqueza e às vezes até vontade de vomitar. Então, a vomitar assim no sentido de nauseado, né? Que a pessoa fica. Então, deu uma travadinha, né? Cadê? Tá tentando. Tá voltando? Você tá me vendo? Eu tô te vendo, tô ouvindo Ah, normal. vou continuar falando. Pode falar. É que tá dando tá travando aqui pra mim. Você tá meio que travada. Deixa eu ver. Então, a fome fisiológica, você vai querer comer qualquer coisa. Você não faz distinção do alimento. Você não vai abrir a geladeira e vai falar, o que eu vou comer, né?
Você pega e come até aquilo que você não gosta, de repente, porque você está com fome. Então, é diferente de uma fome emocional. O que seria a fome emocional, Lani? Fala um pouco do aspecto da fome emocional. Você sabe falar para nós? Então, como você falou, né? Na verdade, é um comportamento compulsivo, que é justamente essa falta de controle na ingesta dos alimentos, né? E muitas vezes são crises, né, periódicas. Eu estava lendo outro dia um estudo onde fala também que 30% de pessoas que têm obesidade, né, que são obesas, eles sofrem do TCAP, que é o transtorno compulsivo alimentar periódico, né? Sim. Já pelo viés da psicanálise, né? Muitas vezes, assim, eu nem vejo como algo que seja uma patologia mental, né? Até porque também, assim, Deixa eu perguntar, existe... porque está travando para mim aqui. Deixa eu perguntar se está travando para o pessoal. Deixa eu só... Deixa Será eu que a ver minha aqui. internet não tá boa? Ou é a minha? Ó, agora ficou, às vezes trava, sabe? Talvez seja a minha, não sei. Voltou, voltou. Pronto. Eu mudei aqui para o 4G. Vamos ver. Tá, Vai ver a internet do então Wi-Fi tá. não tá tão boa. Então, existem vários tipos de comportamentos compulsivos, né? Não só alimentar, tem aquelas pessoas que geram a compulsão pelo álcool, a compulsão por sexo, a compulsão por atividades físicas. Existem várias outras formas, né, de entender esse tipo de compulsão. E o que a gente entende é que emocionalmente é como se essas pessoas elas tivessem buscando, né, preencher um vazio. E muitas vezes é um vazio que elas não conseguem identificar, né, aquilo que falta dentro. Então, daí é importante saber a história dessa pessoa, fazer uma investigação mais detalhada sobre a infância dela, as crenças que ela alimenta ao longo da vida, porque muitas vezes tem também a ver. Nossa, caiu. Deixa eu chamar ela de novo. Espera aí. Esperar ela aparecer, gente. Eu vou dar continuidade aqui. Ah, essa internet acontece de tudo. Ah lá, ela veio. Vamos ver. Voltou. Oi, agora voltou bem, hein? Ai, que bom! Nossa, a internet eu tenho que ficar rezando para dar certo. Então, como eu estava falando, muitas vezes é importante a gente procurar, né, Vai. dela mesma. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode continuar. Então, o que que eu gostaria de ser que eu não sou? Então, essa é uma pergunta assim que, Ai, tá travando. Travou de novo um pouquinho. oh Deus, Eu tô travando para você? não, tá normal aqui para mim. Tá. Deve ser a Então, minha internet, não sei. Vamos. então será que você assume o que você sente? Né? Será que você consegue bancar esse não se sentir bem? Né? Porque muitas vezes também as pessoas elas ficam muito preocupadas com essa questão de não se sentir bem, elas não dão conta disso. E aí muitas vezes você acaba descontando
em comportamentos, né? No caso, um comportamento alimentar, você acaba descontando essa frustração, essa insatisfação na comida, né? Então, uma das razões pelas quais. Nossa, travou de novo. Hum. Lani, eu não tô te ouvindo. Não escuto. Ai, minha nossa live. O que que será? Será que é minha internet? Agora tá boa. Tá Vai. bom. Até onde você ouviu? Ai, eu perdi tudo. Começa de novo. Você estava Então, falando que não existe só o elas transtorno ficam muito. alimentar, que existe o transtorno por sexo. Essa parte eu entendi. Depois daí, vai. Não, muitas vezes, a gente precisa avaliar essa questão da concepção que a pessoa tem dela mesma, sabe? O que que eu gostaria de ser que eu não sou? Isso envolve autoestima, envolve ouvir assim bem lá no íntimo da pessoa quais são as frustrações, né? Aquilo que ela não consegue dar conta. Ou seja, você consegue bancar quando alguma coisa não está bem? Não se sentir bem? Então, essa questão muitas vezes é muito complexo para as pessoas, porque não estar bem traz uma sensação muitas vezes de angústia. E às vezes o não estar bem é algo que faz parte. Então, aquelas pessoas que não conseguem dar conta desse não estar bem e muitas vezes não conseguem identificar o que, que causa isso, acaba descontando isso de alguma forma em comportamentos compulsivos, né? Então, às vezes, a compulsão tem a ver com os fardos, né? Que a pessoa leva ao longo do tempo, né? Esses fardos Muita muitas gente tem a sensação de frustração, né, Laine? E aí, vezes. Então, muitas vezes é como se todo mundo dissesse não para ela. Ela é uma sensação de desvalia, de necessidade de validação. E ali a alimentação é um momento de prazer imediato. Então ali ninguém vai interferir. Ali eu vou conseguir me realizar porque eu estou no comando nesse momento. Então às vezes é difícil você dar conta de suprimir esse desejo, né? De preencher esse vazio que falta porque você acaba se complementando ali. Então, aquilo ali é um prazer imediato. Então, às vezes há essa interferência, né, dela com o todo, ou dela com ela mesma. As frustrações sempre vão estar presentes ali. Então, é um trabalho, assim, muito... com uma grande profundidade, né? Do autoconhecimento, de se permitir, de tentar se entender, de tentar desconstruir algumas percepções, alguns pensamentos, de refazer esse caminho que ela precisa para se encontrar novamente. Basicamente seria isso. E aí, falhou? não, foi. Então, o que que acontece? Tem alguns estudos que eu estava lendo, alguns artigos, que fala que dietas restritivas gera transtorno compulsivo alimentar. Vou falar mais do transtorno compulsivo alimentar, que é mais da minha área. Porém, outros estudos falam que não. Fala que não, porque assim, o transtorno compulsivo alimentar, ele pode, o transtorno, né, em geral, ele pode ter outros gatilhos e a pessoa começa a desenvolver transtorno compulsivo por outras coisas, que nem você falou.
ou por algum vício, ou por sexo, ou por outras coisas, né? Então, assim, tem estudo que defende que dieta restrita gera transtorno compulsivo, né, pelo alimento, e tem outros estudos que falam que não, que a pessoa ela vai ter o transtorno de uma outra forma por determinada outra coisa, de repente, né? Então, assim, é bem vasto isso. Então, a gente precisa de mais estudos ainda para definir sobre transtorno, realmente. Porque, assim, o fato da pessoa, às vezes, fazer uma dieta restritiva não quer dizer que ela não vai desenvolver transtorno. Ela pode desenvolver o transtorno por uma outra coisa, entendeu? Só que, Sim, assim, tem estudos que falam que a pessoa ter restrição de algum alimento vai gerar a compulsão alimentar. Porque ela se privar também daquele alimento que ela gosta, quando ela for comer, ela come de forma exagerada, né? E um dos sintomas que a pessoa tem quando tem a compulsão alimentar, geralmente ela gosta de comer o alimento sozinha, porque aí ela come de forma exagerada e não tem ninguém para fazer o julgamento. tá regulando. Tem aquela sensação de culpa depois, de vergonha e até de nojo. Eu recebo pessoas que comem, que têm transtorno assim, e aí fala que sentiu culpa depois, né? E aí é uma infinidade de sentimentos que a pessoa sente. Exato. Ai, E travou aí, de novo. Aí. e aí também, assim, é importante a gente pensar Tá que... me ouvindo? Indo. Travou? Então, travou, travou. Eu queria que você desse a sua opinião em relação a isso que eu falei, né? Que assim, o transtorno, de repente, a pessoa não precisa ter só ele pelo alimento, né? De repente ele tem isso. Às vezes tem autores que defendem que é até uma carga genética que a pessoa carrega e, Sim, e aí ela vai desenvolver o transtorno por determinada coisa. exatamente. Complementando o que você falou, a gente sabe que a alimentação ela está intimamente relacionada com o afeto, a afetividade. É tanto que a mãe, quando ela está amamentando, né, você vê que a Ah, legal. posição fica é uma posição aonde ele está ali gerando aquela relação de amorosidade com a mãe. A criança se sente protegida, se sente amada. Então, as primeiras, né, o primeiro contato vem por essa amamentação. E aí, Sim. muitas vezes, é, às vezes, quando você vai ouvir a história do paciente, você vai investigar a trajetória. Então, muitas vezes esses transtornos alimentares, né, não só a compulsão, mas a anorexia, a bulimia, você percebe que lá na infância, muitas Deu uma vezes travada, Laine. essa criança ela não foi amamentada, muitas vezes ela passou por algum tipo de privação, muitas vezes ela passou por um constrangimento. Então tem muitas coisas que envolvem essa relação alimentar, né? E a gente vê que muitas vezes a pessoa ela precisa fazer as pazes com o passado, ou fazer as pazes com ela mesma. A criança também, isso vale agora também, essa questão de que a família é o modelo para a criança. Então, muitas vezes, quando nesse momento de isolamento, você tenta restringir a alimentação, mas você não dá um bom exemplo, a criança ela fica meio que bugada. Ela fica assim, ué, os adultos, os pais,
aconselham a fazer de uma forma, Ah, né? eu perdi. Travou. Travou um pouquinho aqui para mim de novo. Os pais impõem para os filhos uma alimentação, muitas vezes com algumas restrições, mas eles não são um exemplo. Então tem que ter rotina. Então muitas vezes não adianta você cobrar do seu filho se você não constrói aquele ambiente que seria Ai, tá travando, adequado. Lane. Não tô conseguindo te ouvir. Não tô conseguindo te ouvir direito. Tá travando o vídeo. Ó, Oi, aqui para mim tá tá normal. travando. Será que se você entrar e sair de novo não melhora? Eu acho que pode ser talvez Ah, a sua voltou. internet. Deve ser. É, me respondam aqui no bate-papo, nos comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só coloca aí, porque aqui para mim a internet está normal. Ah, então se tá normal, tá tudo bem. Se estiver normal para as pessoas, tá ótimo. Tem E um aí comentário a gente vai aqui da seguindo. Silva Santos Soares. Pronto, aqui, ó. Josi Ah, dizendo então que se sim. tiver normal, vai. Vai, é que para mim tá travando. O que que a gente tem que considerar? Pronto, ela está dizendo aqui, sim, está ótimo. Ah, então A tá família ótimo. é, Então vai, segue. a família é modelo para a criança, né? Esse ser saudável, como você fala, não é um ambiente restritivo. Não precisa ser um ambiente restritivo. É melhor que se faça um trabalho, talvez, de reeducação. E para se fazer esse trabalho de reeducação, precisa realmente arregaçar a manga e fazer, né? No caso, os adultos, construindo a rotina, comer à mesa, não permitir que o filho coma em alguns ambientes que não é apropriado para se alimentar, como no quarto, no comer. Criar aquela rotina. A criança ela precisa de rotina. E se a criança está inserida em um ambiente que é meio desorganizado, quando se trata de horários, né? Então, a criança ela vai formar. A criança ela é muito justa às vezes, ela é muito sincera, né? Então, isso às vezes causa uma distorção na forma como ela vai entender essa relação alimentar, às vezes, até mesmo a questão com a própria alimentação, né? Com certeza. Por exemplo, se o pai toma refrigerante ou a mãe toma refrigerante e fala para o filho não tomar refrigerante, com certeza esse filho vai tomar, porque o pai está fazendo tudo errado. Ele está tomando refrigerante e não está dando exemplo para o filho. Então, os pais Exatamente. são os maiores exemplos. Então, se tem uma reeducação alimentar dentro daquela família, se não há o consumo dessa bebida, com certeza o seu filho não vai fazer o consumo dessa bebida. Agora, o que eu escuto muito é sobre pais, né, em relação à criança, pais querendo que os filhos não tomem refrigerante, porém eles fazem o consumo e a criança ela não aprende dessa forma, ela aprende por comportamento dos pais. Não adianta a pessoa falar uma coisa e agir totalmente diferente. Não é assim que é o aprendizado. Então, vale muito a pena, né? De repente, eu trabalho com o mindfulness, né? E se fala muito hoje no mindfulness eat, né? Ensinar para a criança essa, essa coisa, né? De experimentar ali aquele momento, provar a textura dos alimentos, a temperatura, fazer algumas Sim, brincadeiras, né? Com o alimento, permitir que a criança por exemplo, aquelas pessoas que a criança ela tem que comer com talher, que ela tem que não pode derramar fora do prato, que aí de repente o pai já reclama que está fazendo sujeira. Então, isso às vezes precisa ser observado. A criança ela precisa
desse movimento de fazer um pouco de bagunça, do construir, do destruir também, do arrumar. Então, é nesse momento de desenvolvimento que a criança ela vai fazendo essas elaborações e vai entendendo como que as coisas funcionam, né? Então, muitas vezes, a criança, ela precisa mesmo ali, ela não precisa comer de talher sempre, o tempo todo. Muitas vezes, se ela optar por pegar uma fruta com a mão, se sujar toda, a gente precisa permitir Sim, também. o início da ingestão alimentar, né, educação alimentar para a criança, a ideia principal é fazer com que a criança come com a mão, não com o talher, Exatamente. entendeu? É ela sentir a textura do alimento, é babar, é fazer toda aquela sujeira ali mesmo, para ela sentir o sabor do alimento e dar o alimento à fruta individualizada, não com outras frutas. Ofertar sempre uma fruta por vez, não uma salada de fruta, por exemplo. Não, ela tem que Uhum. sentir o gosto da banana, ela tem que sentir o gosto da maçã, ela tem que sentir o gosto do mamão, uma fruta por vez. E ela tem que desconstruir todo o cenário para ela poder realmente sentir o paladar, ver a textura, observar o alimento. É isso mesmo. Ter essa variedade, né? Então, para aquelas mamães, né, que gostam das coisas tudo muito metódicas, sistematizadas, é importante ter esse ambiente com essa variedade, de repente cozinhar junto com a criança. Ah, hoje vamos fazer um sorvete, hoje vamos fazer uma macarronada. Ou Sim. seja, é, possibilitar Toda para vez que a criança ela está inserida no contexto, ela tem vontade de provar aquele alimento. Agora vamos voltar um pouquinho mais para o tema da live sobre ansiedade. Vamos falar, porque assim, as pessoas estão tendo muita ansiedade agora por causa da pandemia. E assim, estão tendo muita compulsão alimentar, né? Porque a compulsão alimentar ela é gerada, igual você falou, né? Através da ansiedade, de uma depressão, esse processo de frustração, de às vezes ter que ficar em casa e acaba exagerando no consumo dos alimentos, né? Porque o transtorno compulsivo pelo alimento é um exagero de um alimento, um período curto de horas, tendo episódio, às vezes, 2 vezes por semana dessa compulsão alimentar. Tá? Diferente da bulimia, o transtorno compulsivo pelo alimento, ele não tem o fator que a bulimia tem. Que a bulimia, a pessoa ela come, depois ela provoca o vômito. O objetivo principal dela é o emagrecimento. De tem transtorno de bulimia, ela busca o emagrecimento. Já o transtorno compulsivo pelo alimento, não. Geralmente a pessoa ela está eutrófica, ela está num peso normal, mas ela pode ter uma obesidade também, e ela tem esses episódios compulsivos pelo alimento. Geralmente é isso que acontece, né? E assim, eu como nutricionista, a minha estratégia nutricional, só para falar um pouquinho, é fazer a reeducação, né, alimentar para esse paciente, tentar fracionar um pouco mais essa alimentação, porque às vezes um período muito longo, a pessoa, quando ela vai fazer a ingestão do alimento, ela come uma quantidade muito grande, então comer menos tempo e menor quantidade também é uma estratégia interessante para estar adotando nesse paciente. E também inserindo nessa alimentação alimentos muito mais nutritivos e saudáveis, alimentos que provocam saciedade na pessoa, evitar o consumo de açúcar, de farinha branca e de sódio, porque todos esses alimentos dá mais vontade da pessoa comer, a pessoa ela nunca fica saciada, ela sempre vai querer mais, e aí ela come de forma compulsiva, porque a alimentação dela está deficiente de forma nutricional, ela não está ingerindo os vegetais, os alimentos integrais que dão muita saciedade. Então, quem quiser que tiver dúvida de quais alimentos comer, pode perguntar que eu falo, tá? Pode fazer pergunta para nós também.
E aí, Aproveite e para colocar nos comentários, né, as perguntas. isso, para colocar nos comentários, isso mesmo. Então, fazer a ingestão desses alimentos, beber água também ajuda muito, tá? Ter uma boa qualidade de sono, prática de atividade física, porque gera essa sensação de prazer e bem-estar, né? Gera serotonina, que é o hormônio do prazer. Consequentemente, a pessoa ela vai ter menos episódio compulsivo pelo alimento. Então, tem muita técnica que a gente pode estar fazendo para a pessoa, junto com o psicólogo, né, e às vezes com o psiquiatra, dependendo do caso, é um tratamento multidisciplinar. Não vai ser o psicólogo, não vai ser o nutricionista, nem o psiquiatra, nem o educador físico que vai conseguir cuidar desse paciente. Tem que ser uma junção de profissionais. Exato. A ansiedade, a gente sabe que a ansiedade é uma emoção secundária, assim, no sentido de que a gente nasce com as emoções primárias, né? E ao longo das nossas experiências, a gente vai gerando essas emoções secundárias. E a ansiedade, ela não é ruim. Não é para as pessoas pararem de ficar ansiosas, né? Mas a ansiedade, a gente precisa observar o termômetro que mede essa ansiedade. Quando é que a ansiedade, ela está exacerbada? Quando é que essa Isso é ansiedade, legal. ela provoca disfunções, né? Até mesmo sensações físicas, né? E o próprio adoecimento ao longo de um período, né? Normalmente uma ansiedade, quando ela é experimentada por meses, essa ansiedade certamente, né? A médio e longo prazo, aquela pessoa ela pode desenvolver uma dificuldade maior e muitas vezes o adoecimento físico, né? A psicossomática, né? Cada vez mais avançando aí nesse campo, onde as emoções elas estão inteiramente relacionadas, né? Com o adoecimento físico também. Então, o que que sempre eu estou recomendando para as pessoas? Se auto-observarem. Começa a observar como é a sua rotina, como é o seu ritual da manhã, qual é o seu ritual da noite, quais são as coisas que você faz rotineiramente durante a semana. Eu sei que agora está tudo muito diferente da rotina, então as pessoas têm coisas que estão fazendo de mais, de menos, então está tudo muito junto e misturado. Fica assim, muitas vezes até difícil de você falar como você está se sentindo, né? Até esses dias, né? Há 30 dias atrás, eu tive uma dengue, né? Eu consegui contrair uma dengue, a quarta dengue, espero ter sido a última. E essa semana, conversando com uma amiga minha, que é médica, ela me perguntou como é que eu estava me sentindo fisicamente. Até porque a dengue, ela deixa a sua imunidade é, comprometida por um tempo, não é só o período do pico da doença, você precisa de um tempo para você se recuperar dela, né? E eu falei, olha, fica difícil falar para você como eu estou me sentindo, porque eu não tenho me permitido fazer as atividades normais onde eu pudesse identificar que eu esteja indisposta, me cansando com mais facilidade. Então, assim, no geral, eu me sinto bem, mas por conta da pandemia, eu não tenho como identificar se eu estou mais ou menos cansada. Logicamente, em alguns aspectos, a nossa rotina ficou bastante intensificada, né? Quando a gente vê essa coisa doméstica, do cuidar, né, de preparar alimentos, de estar mais. Existe também alguns desgastes emocionais nesse convívio, né, nas relações mesmo, porque as pessoas estão ali mais juntas, né? Então também existe esses atritos muitas vezes, e isso pode gerar ansiedade.
e a ansiedade pode ainda intensificar mais ainda a compulsão, né? Então é importante a pessoa parar, fazer essa autoobservação, sair um pouco de cena. Às vezes, quando há um conflito, eu sempre falo, olha, você precisa separar aquilo que é seu, que te pertence, né? Os seus sentimentos, as suas emoções, os seus comportamentos, separar daquilo que é do outro. Às vezes, um comportamento do outro é motivado pelas demandas emocionais daquela pessoa. E aí é importante, às vezes, a gente também trabalhar a questão da compaixão, que é algo que eu utilizo muito com relação ao mindfulness, essa experiência de viver o momento presente, trabalhar o perdão. Às vezes as pessoas estão inseridas nesse núcleo familiar onde existem atritos que já existiam antes, mas que você, pela a exigência do momento, você tem que ficar ali, muitas vezes, se arranhando com aquela pessoa. Então, quando eu consigo ter essa capacidade de sair de cena, de observar o ambiente, de não deixar essas emoções ficarem em desequilíbrio, né? Então, o que eu posso observar em mim, né? Apreciando o ambiente. Então, a partir dessa autoobservação, você conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções, quais são os gatilhos que desencadeiam a ansiedade? Muitas vezes, a ansiedade, ela é muito tendenciosa a ela aparecer mais no período da noite para algumas pessoas, principalmente porque as pessoas elas não estão conseguindo ter uma rotina de sono adequada, às vezes porque também por conta da incerteza, do medo, do amanhã, do medo de adoecer, do medo de uma pessoa, um familiar adoecer, perder o emprego, a situação financeira. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que geram a ansiedade. Então, tem coisas que a gente não precisa carregar nesse momento. O que que eu posso? Desapegar, né? É importante também refletir sobre isso. E assim, o que que eu posso fazer por mim mesma? E aí a gente pode recorrer a essas práticas que você falou, acrescentar mais algumas, né? Por exemplo, a meditação, eu recomendo muito. Sim, Fazer claro. meditação, colocar os pés no chão, ouvir música, assistir uma série, escrever. Escrever, eu sempre estou fazendo jornadas de escrita. Olha aí, quanta Escrever dica boa. exatamente, escrever. E aí as pessoas perguntam, escrever o quê? Por onde eu vou começar? O que que eu devo escrever? Ah, de repente escreve como você está se sentindo. E aí, se você se sentir inspirada, de repente você pode desenhar, fazer um rabisco, sabe? O caderno, o papel não vai julgar. Às vezes as pessoas elas acabam ficando emudecidas porque por conta das experiências, as pessoas normalmente julgam. Ou às vezes as pessoas trazem algumas fórmulas como se fossem fórmulas mágicas que não servem para a gente, muitas vezes até com boas intenções, mas que existe um olhar julgador por trás. Isso acaba calando, né? Às vezes você cala a sua voz. Então, essa ansiedade, ela vai sim intensificar a compulsão alimentar, né? E se eu consigo fazer com As pessoas muitas vezes, né, Lani, elas têm muito medo do julgamento do outro, né? E aí, exatamente, geralmente, é isso que você falou, achei um ponto interessante. A pessoa, ela cala a sua voz pelo julgamento do outro. E muitas vezes o outro não tá nem aí para você. exato. Então é importante, eu acho que o nosso tempo está acabando. O Instagram costuma derrubar antes. Tem 50 minutos, tem 10 minutos de live. Exato. Eu vi aqui, eu Então, tô cronometrando. só para fechar a minha fala, eu incentivo muito
criar um diário. Um diário, pode ser, Legal. no seu caso, um diário alimentar, um diário das emoções. Essa semana eu fiz uma postagem sobre o pote da felicidade. As pessoas falam muito de pote da gratidão. Pote da felicidade. Faz um pote, começa a colocar ali momentos felizes que você consegue relembrar, né? Ai, que Coisas gostoso. boas, até mesmo assim, coisas, objetos que você pode colocar ali dentro e depois rememorar isso daí no futuro, sabe? E no momento que estiver se alimentando, tentar se alimentar sentindo o gosto, o sabor, a textura, a temperatura, o cheiro. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e se permitir, sabe? E não Sim, a só. buscar todos os 5 sentidos que nós temos, né? A Exato, porque audição, a visão, o tato, o paladar, tudo isso. Ali no praticando o mindfulness, estando no presente, né? Isso mesmo. exatamente. Eu No sempre estado recomendo, por presente. exemplo, na hora de você comer, coloca um prato colorido para você ter noção da quantidade que você está comendo. Muitas vezes, quando a gente utiliza um prato comum, você às vezes faz um prato enorme e você faz ali no piloto automático e você nem percebe. Quando você coloca assim, tipo um prato, sei lá, um prato amarelo, um prato azul, você olha e fala, poxa, tá muito, é isso mesmo que eu quero? Sabe? Então, como que você tem nutrido o seu corpo ultimamente? Então, são muitas reflexões, né, que podemos fazer e buscar o aconselhamento nutricional, tentar desembalar menos e descascar mais nesse período. Sim, os meus desafios, eles são baseados em comida de verdade. Então, assim, eu faço um desafio durante 15 dias que a pessoa ela fica comendo apenas alimentos in natura. Não é permitido alimentos ultraprocessados nesse desafio, para ela verificar a diferença e fazer essa mudança de hábito. É isso mesmo. Porque assim, o fato de você desembrulhar mais já vai estar mudando ali um hábito seu e, consequentemente, vem o emagrecimento. Ele vem de uma forma muito natural. É muito legal isso que você falou. Eu falo sobre a mastigação também. As pessoas têm um hábito de comer muito rápido. Tem que sentar, ficar no mínimo 30 minutos para fazer uma refeição. Eu sei que com a correria do dia a dia, isso é difícil. Mastigar o alimento de 20 a 30 vezes antes de engolir. Entendeu? Para você Deixar o sentir. telefone de lado, né? Tem pessoas que levam o celular para a mesa. Ela está comendo, Sim. quando? Incrível. Ela não tá ali com a visão dela, com todos os sentidos na comida, ela tá no celular, porque ela tá ali vendo ou respondendo uma mensagem no celular. Ela não tá no presente ali, não tá presente com o alimento. É isso mesmo. Antigamente era a televisão, agora é o celular, né? Modernidade vem chegando, vem fazendo essa transferência. Então, antes era a televisão, as pessoas tinham o hábito de comer à frente da televisão. Hoje em dia é o hábito de, deixa eu responder essa mensagem no WhatsApp, né? É isso mesmo que acontece. Então tem que ter uma reeducação aí, uma conscientização, na verdade. Você Uma precisa desconstruir conscientização. algo para reconstruir algo que te faça realmente assim feliz, né? Esse se sentir bem e também quando não estiver bem, acolher também e tá tudo bem. Nem sempre a gente tem que acordar feliz o tempo Feliz. todo, né? É isso mesmo. Eu gostei muito das suas dicas para ansiedade, que você falou, né, da forma nutricional, que tá fazendo um cardápio mais equilibrado, com ingestão de fibras, alimentos integrais, alimentos nutritivos que provocam saciedade, para não estar gerando comportamento compulsivo.
E você falou dessa prática, né, de ler livro, ouvir uma música, né? Muito legal. Desenhar, Sim, muito, muito muito bom. bom. Ai, fiquei bem feliz. E pena que o tempo é curto. Eu gostaria de agradecer várias pessoas conhecidas, né? Que a Ana Paula, a Cida, que também é nutricionista, a Cida Queiroga. Várias pessoas que entraram aqui deram um alô, gratidão. E a gente vai. Acho que fica gravado, você vai subir para o YouTube, como Sim, você eu vai vou fazer? salvar. Eu vou salvar sim. Eu queria agradecer você também, né, por ter passado esse conhecimento aqui para nós, para todo mundo que está assistindo Também você. adorei. E ainda tem 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, Josi, faz uma pergunta aí, Josi. Tem alguma dúvida? Aproveita a Lani, que é psicanalista, e pode estar, às vezes, passando uma orientação bacana. É, A gente tem uns minutinhos ainda antes de encerrar a live. É gostoso quando o pessoal pergunta, porque a gente desenvolve mais, né? Eu adoro as perguntas, exatamente, né? E aí, porque assim, às vezes a gente fica claro, falando. a psicanálise, né? Você sabe que a gente investiga muito essa questão do inconsciente, né? O inconsciente é praticamente o nosso piloto automático. Então, aí, a Josi falando que foi ótimo. Que bom, né? Que bom. É muito importante esse trabalho, né? De fazer as lives, né? Para estar levando um pouco mais de alento para as pessoas nesse momento, né? Eu espero que tudo isso passe Ah, logo, Josi, para que que a bom gente. que você gostou. Então, muito bom mesmo. Adorei. Então é isso, Flávia. Ai, tomara, né? Já vai ter uma flexibilização ali. Ó, a Laura, ela fez uma pergunta, ó, acho que um comentário. Eu me policio muito com a ansiedade para não comer além do necessário. Sim. Então, essa questão do se policiar, né? É justamente essa autoobservação. Agora também sem muita cobrança, né? É importante porque às vezes a cobrança também acaba se unindo ao nosso crítico interno, né? E às vezes isso também acaba drenando a própria ansiedade. Ó, a Silvia também aí. Obrigada, Silvia. Que Ah, ótimo. e até minha tia tá na live. Minha tia Pois Roseli é. ali, ó. Excelente as falas. Ai, que bom Também. que você gostou. Muito Ah, ela escreveu bom. alguma coisa à noite, eu perdi o comentário. É, alguém falou excelente. A Silvia falou: eu, quando estou ansiosa, perco a fome. Aqui. Fome física e fome Ah, tem gente emocional. que quando ela perde a fome. Ai, que maravilha, porque é o contrário, né? As pessoas ficam ansiosas, tem mais chances de ter compulsão pelo alimento, mas no caso, tem pessoas que perdem a fome. Exato. Pois é. Quem sabe a gente não faz outra live, né? Com outro. Muito bom. Se eu estou ocupada, posso ficar 24 horas sem comer, mas se ficar à toa, sou um perigo. Márcia. Ai, que Realmente. bom! É, porque aí a ansiedade vai embora, né? Exatamente. Mas também não pode ficar sem comer Agora, por o tanto fato tempo. de ficar ocioso gera uma ansiedade maior. Sim, porque as pessoas elas acham que não fazer nada são improdutivas, né? Faz sim outras lições para nos distrair. Isso mesmo, o fato de não produzir gera uma ansiedade. E aí, às vezes, a pessoa desconta aquilo ou no alimento ou em outros transtornos. Agora vai acabar, agora falta 25 segundos. Lane, Tá joia. obrigada, muito feliz.
tá? E muito agradecida aí com seus ensinamentos.